E aí galera, tudo bem? A gente vai retomar aqui nossas aulas de circuitos eletrônicos analógicos, né? E na aula anterior a gente discutiu outras estruturas de fontes de corrente que tinham o objetivo de fornecer uma resistência de saída mais elevada para o nosso circuito, né? Para a polarização dos nossos circuitos, né? E com isso permitir um aumento do ganho global das nossas células de ganho, né? Independente se eram células simples com amplificadores do tipo fonte comum ou amplificadores mais complexos como o Cascode, né? Na aula de hoje a gente vai discutir algumas variações da estrutura da célula de ganho que também podem beneficiar essa célula, seja por aumento de ganho, seja por outros parâmetros, né? Uma discussão que é interessante, que é nas aulas anteriores, né, quando nós estudamos a configuração Cascode, a gente viu que ela permitiu elevar significativamente, né, como a gente já discutiu, tanto o ganho intrínseco quanto a resistência de saída da célula de ganho, né? E o motivo, se a gente for pensar, né, no ganho de desempenho que a gente observou, né, está basicamente na combinação das estruturas de fonte comum e de gate comum, ou na estrutura de emissor comum com base comum também, na mesma, né? E a ideia dessa combinação, dessa associação dessas estruturas, buscar maximizar as vantagens desses circuitos, né? E reduzir suas desvantagens. Então é um par de estruturas que foi montada de forma a maximizar o desempenho, né? E pensando assim, podem existir outros pares de estágios que a gente pode fazer que também vão trazer vantagens. Essa que é a ideia da discussão da aula de hoje, né? Então a gente vai discutir qualitativamente outras composições, ou seja, outros pares de estruturas de amplificadores e ver como que ela vai afetar a célula, né? Assim como o Cascode, né, é uma coisa importante para a gente mencionar, cada par que a gente for ver é visto na prática não como um amplificador multiestágio, mas sim como um único estágio de amplificador, né? Então, o Cascode, por exemplo, ele é uma série fonte comum com gate comum, mas a gente não enxerga ele como um amplificador multiestágio, um estágio só de amplificação, beleza? Só para a gente deixar isso bem claro, né? Então a gente começa com os pares do tipo coletor comum e emissor comum e o equivalente em MOSFET, que é o dreno comum com a fonte comum, beleza? Então começando com esse aqui, que é o coletor comum com o emissor comum, né? Que também pode ser visto como uma estrutura chamada como Darlington, né, que a gente já conhece, ela lá do laboratório de eletrônica 1. Se a gente pensar em relação ao amplificador emissor comum, né, a gente vai encontrar duas vantagens. A primeira, que talvez seja mais óbvia, é que a gente tem um aumento significativo da resistência de entrada do circuito. E essa resistência é aumentada por um fator beta mais 1, que é proporcionada pelo estágio coletor comum, que é um buffer de tensão. Esse aumento da resistência de entrada é importante porque ela reduz um eventual efeito de carga no acoplamento com uma fonte de sinal, né? E com isso, obviamente, eu vou aumentar o ganho global, porque aquele acoplamento inicial, que reduziria o ganho global do meu circuito, vai ser minimizado, né? Uma segunda vantagem, que não é tão óbvia, é que essa topologia também permite aumentar significativamente a banda passante desse estágio, né? Mas a discussão sobre banda passante, né, a gente vai ter na parte 4 das nossas aulas, né? Então não é uma coisa que a gente deve focar muito agora. Bom, uma outra solução é o par dreno comum, fonte comum, usando MOSFETs, né? Então ele vai ser basicamente a mesma coisa do que a gente discutiu anteriormente, só que com MOSFETs. Neste caso, a primeira vantagem não existe, porque tanto o fonte comum como o dreno comum tem impedância de entrada infinita já de cara, então não tem aumento nessa impedância, né? Mas a grande vantagem é que também essa estrutura vai proporcionar um aumento da banda passante da célula de ganho, né? Que é uma coisa interessante. Uma outra solução é fazer uma associação chamada BIC-MOS, né? Onde a gente tem um dreno comum na entrada e um próximo estágio ali, emissor comum. Né? O que eu ganho aqui? Eu tenho um aumento brutal da resistência de entrada, porque agora ela é infinita. Tenho também um aumento da banda passante, como em todos os dois casos, né? Mas também tem uma coisa interessante. Como a gente já discutiu lá atrás, né? Que para as mesmas condições o TBJ apresenta um ganho intrínseco maior do que um MOSFET na composição de um fonte comum ou de um emissor comum. Essa topologia BIC-MOS, além dessas duas vantagens clássicas, né, que é aumento da resistência de entrada e aumento da banda passante,
ela pode proporcionar um ganho intrínseco da célula de ganho um pouco maior do que se eu tivesse tanto a configuração puramente TBJ quanto a configuração puramente MOSFET. Beleza? Então é basicamente isso que essas duas topologias vão nos trazer. Bom, o próximo conjunto de pares, né, são os pares tipo coletor comum com base comum, né? Então esse aqui é um exemplo, né? Nessa configuração, o ganho de estágio é definido pelo amplificador base comum, né? Mas o coletor comum ele faz também com que a impedância de entrada do estágio seja elevada, né? O que resolve um grande problema dos amplificadores base comum, que é ter uma resistência de entrada baixa, né? Essa topologia também, né, ela vai oferecer uma banda passante maior do que a observada pelo base comum tradicionalmente. Neste caso, dessa configuração do jeito que está mostrada, ela tem uma dificuldade um pouco maior, porque eu vou ter duas correntes de polarização ali. E essas correntes têm que ser casadas para que a polarização do transistor Q1 seja igual à polarização do transistor Q2. Né? Isso demanda um ajuste, seja em circuitos integrados ou circuitos discretos, que é mais difícil de fazer. Uma versão alternativa dessa configuração é essa aqui, onde eu uso um transistor NPN como coletor comum e um transistor PNP como base comum. Né? Neste caso eu tenho só uma corrente de polarização e o circuito é bem mais simples, mas do ponto de vista de desempenho é a mesma coisa. O ganho ali é aumento da resistência de entrada, aumento da banda passante. Tudo bem? Bom, o equivalente disso em MOSFET é esse aí, né? Ele traz as mesmas vantagens, né? Então eu tenho agora uma resistência de entrada muito grande, que é infinita na verdade, né? E um aumento da banda passante em relação ao gate comum tradicionalmente, beleza? Eu provavelmente também posso fazer da mesma forma que com o TBJ e fazer uma configuração alternativa para não ter que casar essas duas correntes. Beleza, então a gente tem esse outro conjunto de pares aqui. Lembrando que, qual que seria a vantagem então de se usar um base comum, já que eu tenho basicamente as mesmas vantagens com aquele baseado em emissor comum? Depende do que você quer fazer. Lembrando que o base comum e o emissor comum, o ganho é definido mais ou menos da mesma maneira, né? Então eu posso ter até, dependendo da topologia, ganhos similares, mas o emissor comum é um amplificador inversor e o base comum é um amplificador não inversor. Né? E se isso for relevante para você, então pode selecionar um ou outro dependendo das suas necessidades. Então sobre pares de estágio é isso que eu tenho para falar. A gente vai discutir eles de novo quando a gente for falar sobre banda passante na parte 4, né? E é isso. Na próxima aula eu vou fechar essa parte 1 da nossa discussão falando sobre uma particularidade que existe em amplificadores do tipo integrado, né, em relação à tensão de substrato. Beleza? Então até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.